Meu marido descobriu meu caso e passou semanas me espionando em silêncio, juntando cada detalhe até encontrar o endereço do meu amante. No dia em que finalmente descobriu onde ele morava, foi até lá completamente dominado pela raiva e o atacou com uma barra de ferro até deixá-lo à beira da morte. Agora, meu marido enfrenta 7 anos de prisão. Meu amante talvez nunca volte a andar normalmente. E toda a minha família me culpa como se tudo isso tivesse sido causado apenas por mim. Meu marido encontrou os recibos do hotel há 3 semanas, e mesmo assim eu disse ao cara para continuar me vendo. Eu sei como isso soa, mas você precisa entender uma coisa. Meu marido tinha se desligado do nosso casamento havia 2 anos. Sem intimidade. Sem conversa que não fosse sobre contas ou de quem era a vez de fazer compras. Éramos colegas de casa que dividiam uma hipoteca. Só isso. Então, quando conheci um cara, o Evan, em uma conferência de trabalho no ano passado, eu não resisti exatamente. Começou com drinks tarde da noite após os painéis, depois jantares, depois um quarto de hotel, e continuou, porque pela primeira vez em anos eu me senti desejada. Meu marido me confrontou sobre os recibos numa terça-feira à noite. Ele estava na cozinha segurando a fatura do cartão de crédito, tremendo. Quem é ele? Eu poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Mas eu estava cansada de fingir que tudo estava bem. Isso importa? O rosto dele ficou pálido. Isso importa? Você está falando sério? Você não me toca há 2 anos. Mal olha para mim. O que você esperava? Ele jogou a fatura no balcão. Eu esperava que minha esposa não me traísse. Um ponto justo. Mas eu já não me importava com o que era justo. Ele exigiu saber quem era. Eu me recusei. Ele ameaçou contratar um detetive particular. Eu disse para ele fazer o que quisesse. Eu tinha terminado de esconder. No dia seguinte, mandei mensagem para o Evan e disse que meu marido sabia. Ele quis recuar, me dar espaço para entender o que fazer. Eu disse, não, continue me vendo. Meu casamento já estava acabado de qualquer forma. Esse foi meu primeiro erro. Meu marido passou as 2 semanas seguintes em queda livre. Ele me seguia até o trabalho. Aparecia onde eu almoçava. Mexia no meu celular enquanto eu tomava banho. Era sufocante, mas eu achava que ele acabaria se acalmando e nos separaríamos como adultos. Então, na sexta-feira passada, ele encontrou o nome do Evan no meu e-mail. Eu fui descuidada. Não apaguei uma mensagem com as informações de contato dele. Meu marido não me disse nada. Simplesmente saiu de casa às 20 horas e não voltou. Liguei para o Evan para avisar. Meu marido pode aparecer. Não atenda a porta. Não converse. Ele não está estável agora. Ele riu. Sim, riu. Amor, eu não estou preocupado com seu marido. Se ele quiser conversar, a gente conversa. Estou falando sério. Apenas fique em casa hoje. Eu vou ficar bem. Esse foi o erro dele. Às 23h30, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Falo com a esposa do Sr. Barnes? Quem está falando? Aqui é o oficial Coleman da polícia do condado. Seu marido foi preso. Você precisa vir até a delegacia. Meu estômago afundou. Preso por quê? Agressão? Possivelmente tentativa de homicídio, dependendo de como a vítima se recuperar. A vítima? O Evan. Dirigi até a delegacia em choque. O caminho inteiro eu fiquei pensando na nossa apólice de seguro de vida. Meu marido tinha uma apólice de $1 milhão pelo trabalho. Se ele fosse preso, eu poderia me divorciar, ficar com a casa, recomeçar. Se o Evan prestasse queixa, meu marido estaria acabado. Parecia que o universo estava me entregando uma saída. Na delegacia, me fizeram esperar 2 horas antes de alguém falar comigo. Finalmente, um detetive me chamou para uma sala e explicou o que aconteceu. Meu marido tinha ido ao apartamento do Evan, batido na porta. Quando o cara abriu, meu marido não deu um soco nem começou a gritar. Ele puxou uma barra de ferro e quebrou as 2 pernas dele, depois o braço direito. Então pegou o telefone, tirou fotos e me enviou uma mensagem dizendo: isso é o que acontece quando você desrespeita o casamento de alguém. Eu nunca recebi a mensagem. Meu celular estava no silencioso. O Evan estava na cirurgia. Talvez nunca ande direito de novo. Talvez perca o movimento do braço. Meu marido estava encarando de 5 a 10 anos no mínimo. Talvez mais se fossem adiante com a acusação de tentativa de homicídio. O detetive me encarou. Você sabia que seu marido estava planejando isso? Não. Eu avisei os dois para ficarem longe um do outro. Mas você continuou o caso depois que seu marido descobriu. Isso não é ilegal. Não, mas pode explicar o estado emocional dele. O advogado dele vai alegar insanidade temporária, crime passional. E você vai ser o motivo pelo qual ele surtou. Saí da delegacia às 4 da manhã. Dirigi para casa em silêncio. Fiquei 1 hora sentada no carro na garagem. Meu marido destruiu a vida de alguém porque eu não consegui terminar as coisas de forma limpa. O Evan talvez nunca se recupere. Meu marido vai para a prisão. E eu fui quem continuou insistindo, continuou vendo o amante, ignorando todos os sinais de que isso ia explodir. Eu achei que receberia o dinheiro do seguro e sairia limpa. Em vez disso, provavelmente serei nomeada em um processo civil quando ele nos processar por tudo que temos. A casa, a poupança, tudo. Então, eu sou a errada por continuar vendo alguém depois que meu marido descobriu, mesmo tendo avisado os dois para ficarem longe um do outro? Atualização. Então a família do Evan entrou em contato comigo 3 dias depois da minha última postagem, e eu realmente achei que eles fossem me ameaçar com um processo. Acontece que eles queriam algo muito pior. A mãe dele ligou para o meu celular. Eu não sei como ela conseguiu meu número, mas conseguiu. Ela perguntou se eu poderia ir ao hospital vê-lo. Eu disse, absolutamente não. Isso seria inadequado, considerando tudo. Ela começou a chorar no telefone. Disse que ele ficava perguntando por mim, que precisava me ver para processar o que aconteceu. Eu desliguei. Ela ligou mais 4 vezes. Então a irmã dele começou a me mandar mensagens. Textos longos dizendo que eu devia isso a ele, que eu era parcialmente responsável pelo estado dele, que o mínimo que eu poderia fazer era aparecer. Eu bloqueei as 2, mas então minha sogra ligou.
De alguma forma, ela entrou em contato com a família dele. Ela me disse que eu precisava ir ao hospital e pedir desculpas para ele pessoalmente, que era a coisa certa a se fazer, que meu marido estava preso por causa das minhas escolhas e que o cara merecia me ouvir assumir responsabilidade. Eu explodi com ela. Disse que meu marido fez suas próprias escolhas. Disse que eu não devia nada a ninguém. Ela disse que eu era uma pessoa egoísta que destruiu 2 famílias e se recusava a enfrentar as consequências. Então ela disse algo que gelou meu sangue. Disse que meu sogro estava conversando com um advogado sobre ir atrás de nossos bens para pagar a defesa do meu marido, e que se eu não cooperasse para consertar as coisas, eles garantiriam que eu perdesse tudo no processo. Eu contratei um advogado no dia seguinte. Custou 3.000 apenas pela consulta e retentor. Ele me disse para não falar com ninguém sem ele presente. Nem com a família do meu amante, nem com meus sogros, nem com a polícia se eles voltassem com mais perguntas. Ele disse que o processo civil viria de qualquer forma, e que qualquer coisa que eu dissesse poderia ser usada contra mim. O Evan saiu da cirurgia no 4º dia. Ambas as pernas receberam hastes metálicas. O braço precisou de 3 pinos. A conta do hospital já estava em mais de $200.000 e aumentando. A família dele começou uma vaquinha online e ela viralizou. As pessoas estavam doando milhares. Eles incluíram fotos dele no leito de hospital, com gesso até as coxas e o braço na tipóia. A descrição dizia que ele era vítima de um ataque brutal por um marido ciumento e que talvez nunca voltasse a andar normalmente. Eles não mencionaram o caso. Fizeram parecer algo aleatório. A audiência de custódia do meu marido aconteceu no 6º dia. Eu não fui. Os pais dele foram. O advogado entrou com uma declaração de inocência e pediu fiança. O juiz negou porque meu marido era considerado risco de fuga e a gravidade das lesões indicava que ele era um perigo para outros. O advogado argumentou insanidade temporária, crime passional, estresse emocional extremo. O promotor disse que foi premeditado porque meu marido levou uma arma e tirou fotos depois. Minha sogra me ligou do estacionamento do fórum, gritando. Disse que eu deveria ter estado lá. Disse que abandonei o filho dela quando ele mais precisava. Disse que o advogado contou que meu depoimento sobre o caso poderia ajudar no processo, mas eu era covarde demais para aparecer. Eu lembrei a ela que o filho dela quase matou alguém e que isso não era culpa minha. Ela disse que absolutamente era culpa minha e desligou. Naquela noite, alguém pichou a palavra destruidora de lares na porta da minha garagem. Fiz um boletim de ocorrência, mas disseram que sem imagens não havia nada que pudessem fazer. Eu sabia que provavelmente eram familiares ou amigos dele, mas não tinha como provar. O pessoal do trabalho descobriu no 8º dia. Alguém enviou um e-mail anônimo ao meu chefe com um link da vaquinha e uma explicação detalhada do que aconteceu. Meu chefe me chamou no escritório e perguntou se era verdade. Eu disse que sim. Ele disse que eu precisaria tirar uma licença enquanto eles decidiam como lidar com a situação. Perguntei se eu estava sendo demitida. Ele disse que ainda não, mas que vários colegas tinham dito que não se sentiam confortáveis trabalhando comigo nas circunstâncias atuais. Eu fui para casa e comecei a beber às 2 da tarde. O advogado do Evan mandou uma carta no 10º dia. Era uma notificação preliminar de intenção de processo. Eles estavam indo contra mim e meu marido pelos custos médicos, perda de rendimento, dor e sofrimento e incapacidade permanente. O valor estimado ultrapassava $2 milhões. Meu advogado disse que nosso seguro residencial não cobriria porque foi um ato intencional. Teríamos que liquidar tudo. A casa valia cerca de 400 mil com a hipoteca quitada. Tínhamos cerca de 60 mil em poupança. Minha aposentadoria tinha outros 120 mil, mas eu perderia uma grande parte em penalidade se retirasse antecipadamente. Mesmo que vendêssemos tudo e esvaziássemos todas as contas, ainda ficaríamos com mais de 1 milhão de dívida. Meu advogado disse que eles poderiam descontar meu salário pelo resto da vida se vencessem. Eu liguei para o advogado do meu marido e perguntei se havia alguma forma de separar minha responsabilidade da dele. Ele disse que provavelmente não. Estávamos casados quando aconteceu. Eu era a razão de ter acontecido. Um bom advogado poderia argumentar que eu provoquei o ataque ao continuar o caso depois que meu marido soube. Eu perguntei como isso era possível se eu não havia mandado ele agredir ninguém. Ele disse, a lei nem sempre funciona da forma que achamos que deveria. Meus pais ligaram no 12º dia. Minha irmã tinha contado tudo a eles. Meu pai disse que estava decepcionado comigo. Minha mãe disse que não me criou para ser esse tipo de pessoa. Eu tentei explicar que meu casamento já estava morto, que eu não imaginei que as coisas fossem escalar desse jeito. Meu pai disse que esse era o problema. Eu não pensei, apenas fiz o que quis sem considerar mais ninguém. Depois ele disse que não poderia me ajudar financeiramente porque eles não tinham esse tipo de dinheiro e mesmo que tivessem, não iriam recompensar esse comportamento. A mãe do Evan apareceu na minha casa no 14º dia. Eu a vi pela janela e não atendi. Ela bateu por 10 minutos. Depois começou a gritar pela porta. Disse que eu arruinei a vida do filho dela. Disse que ele era atleta antes disso, que corria maratonas e agora nunca mais correria. Disse que ele estava deprimido e falando em acabar com tudo porque não conseguia lidar com a ideia de ser deficiente aos 32. Disse que se ele fizesse algo contra si mesmo, a culpa seria minha. Eu liguei para meu advogado chorando. Ele disse para documentar tudo e não responder. Disse que eles estavam tentando me manipular para admitir culpa. Disse que se eu desse qualquer coisa, eles usariam no tribunal. Mas aqui está o que tira meu sono. A irmã do Evan postou uma atualização na página da vaquinha. Ela disse que ele seria liberado do hospital na semana seguinte, mas precisaria de meses de fisioterapia. Disse que ele perdeu o emprego porque não podia mais desempenhar suas funções. Disse que a namorada dele de 6 meses terminou com ele porque não conseguia lidar com alguém com esse nível de lesões.
A namorada dele. Ele tinha uma namorada durante todo o período em que estávamos juntos. Eu não sabia. Ele nunca mencionou. Eu voltei às nossas mensagens e não havia nada. Nenhuma pista de que ele estivesse com outra pessoa, o que significa que ele estava traindo ela comigo enquanto eu traía meu marido com ele. E de alguma forma, isso faz tudo parecer pior, como se eu nem fosse especial. Eu era só mais uma pessoa para quem ele mentia. E meu marido destruiu a vida desse cara por alguém que nem valia a pena. E agora vou perder tudo pelo que trabalhei porque não consegui terminar meu casamento como uma adulta antes de começar outra coisa. Meu advogado diz que o julgamento não começará por pelo menos 8 meses, talvez mais. Até lá, estou nesse limbo onde não consigo seguir em frente e não posso voltar atrás. A família do amante continua tentando entrar em contato por números diferentes. Meus sogros não falam comigo a não ser para me culpar por arruinar a vida do filho deles. Meus colegas me evitam. Meus pais têm vergonha de mim. Eu olhei a nossa conta bancária ontem e estamos com 48 mil, por causa das despesas legais. Meu advogado diz que vai custar mais entre 30 e 50 mil para defender a ação civil, e isso se não for a julgamento. Se for, estamos falando de mais de 100 mil só em honorários. Então, acho que o que eu estou perguntando agora é, fui realmente eu quem causou tudo isso, ou todo mundo só está procurando alguém para culpar além do meu marido? Atualização 2. O processo foi oficialmente protocolado na última terça-feira, e eu descobri que meu marido deu uma entrevista da cadeia para uma emissora local sem avisar ninguém. Ele apareceu na câmera e disse que não se arrependia do que fez. Disse que faria de novo se fosse preciso. Disse que alguns homens precisam aprender a respeitar o casamento dos outros. Meu advogado me ligou às 6 da manhã, gritando. Disse que meu marido acabou com qualquer chance de um acordo favorável. Disse que os advogados do cara iriam usar aquela entrevista para provar premeditação e intenção maliciosa. Disse que nossa estratégia de defesa estava basicamente morta. Eu perguntei se podíamos argumentar que meu marido estava mentalmente instável quando disse aquilo. Meu advogado disse que não importava, porque o dano já estava feito. A entrevista viralizou até o meio-dia. Mais de 3 milhões de visualizações em 8 horas. Os comentários estavam divididos. Metade das pessoas chamando meu marido de herói por defender seu casamento. A outra metade chamando ele de psicopata violento que deveria estar na prisão. Ninguém estava falando de mim ainda, mas eu sabia que era questão de tempo. Então alguém encontrou minhas redes sociais. Eu tinha trancado tudo depois do incidente da garagem, mas aparentemente deixei minha conta antiga da faculdade aberta. Alguém encontrou fotos minhas com Eva na conferência onde nos conhecemos. Não estávamos fazendo nada impróprio nas fotos, apenas parados lado a lado em um evento de networking, mas os horários batiam com quando o caso começou. As pessoas começaram a comentar, me chamando de destruidora de lares, dizendo que eu merecia perder tudo, dizendo que meu marido deveria ter ido atrás de mim em vez dele. Eu desativei todas as minhas contas. Apaguei os aplicativos do celular. Mas naquela noite minha vizinha bateu à minha porta e disse que alguém tinha postado meu endereço online com uma legenda que dizia: a destruidora de lares mora aqui. Ela disse que eu provavelmente deveria ficar em outro lugar por alguns dias, porque pessoas estavam aparecendo para tirar fotos da minha casa. Arrumei uma mala e dirigi até o motel a 40 minutos dali. Paguei em dinheiro. Não contei a ninguém para onde estava indo. Passei 3 dias ali comendo comida de máquina de venda automática e vendo minha conta poupança diminuir cada vez que meu advogado enviava outra fatura. Quando finalmente voltei para casa, alguém tinha jogado ovos no meu carro, quebrado o retrovisor e riscado a pintura até o metal no lado do motorista. Fiz outro boletim de ocorrência. O policial que colheu o depoimento reconheceu meu nome das notícias. Ele não disse nada, mas pude ver em seu rosto. Ele achava que eu merecia. Meu chefe me ligou no dia 19 e disse que a matriz tinha decidido que eu era uma responsabilidade para a empresa. Disse que estavam me dispensando com efeito imediato. Perguntei se ao menos eu poderia pedir demissão em vez de ser demitida. Ele disse que não. Queriam que constasse no registro que tinham me desligado por conduta prejudicial à reputação da empresa. Perguntei que conduta. Eu não tinha feito nada no trabalho. Ele disse que não importava. Só a associação já era suficiente. Solicitei seguro-desemprego. Foi negado porque fui demitida por justa causa. Meu advogado disse que eu poderia recorrer, mas levaria meses e provavelmente não adiantaria. Ele disse que eu precisava encontrar outro trabalho rápido porque precisávamos de renda para cobrir os honorários legais. Perguntei que tipo de emprego eu conseguiria quando meu nome e minha cara estavam espalhados pela internet vinculados a essa história. Ele não tinha resposta. O advogado dele enviou pedidos de produção de provas. Queriam todas as mensagens de texto, e-mails, registros de chamadas, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 2 anos. Queriam provas de quanto tempo o caso durou, quanto dinheiro eu gastei em hotéis, quantas vezes nos encontramos. Queriam construir uma linha do tempo mostrando que eu fui imprudente e negligente ao continuar o relacionamento depois que meu marido descobriu. Meu advogado disse que precisávamos cumprir ou enfrentar sanções. Passar por aquelas mensagens foi pior do que eu imaginava. Eu tinha esquecido metade do que tínhamos dito um ao outro. Havia mensagens de depois que meu marido achou os recibos, onde eu dizia ao Evan que não me importava mais com o que meu marido pensava. Onde eu dizia que meu casamento já tinha acabado mesmo, então podíamos continuar nos vendo. Onde ele dizia que mal podia esperar para me ver de novo. Meu advogado disse que só aquelas mensagens já podiam provar que eu provoquei o colapso do meu marido. Perguntei como aquilo era possível legalmente. Ele disse que júris são imprevisíveis, especialmente quando as emoções estão à flor da pele. Meu sogro visitou meu marido na
na cadeia e depois me ligou. Disse que meu marido estava desmoronando. Disse que ele tinha perdido 7 quilos e mal estava dormindo. Disse que os outros detentos sabiam pelo que ele estava lá e alguns achavam que ele era um herói, mas outros achavam que ele era patético por não ter controlado melhor a esposa. Disse que meu marido perguntou sobre mim, perguntou se eu estava bem, perguntou se eu planejava pedir o divórcio. Meu sogro disse que contou a verdade, que eu o tinha abandonado e não estava retornando as ligações de ninguém. Então ele me perguntou diretamente se eu ia apoiar meu marido ou descartá-lo como descartei meu casamento. Eu disse que não sabia. Ele disse que esse era o problema. Eu nunca sabia nada. Eu apenas agia e deixava os outros lidarem com as consequências. Depois disse que a esposa dele estava no hospital. Ela tinha tido um problema cardíaco por causa do estresse. Achavam que tinha sido um pequeno ataque cardíaco, mas não tinham certeza. Ele disse que se algo acontecesse com ela, também seria culpa minha. E então desligou. Mesmo assim, eu dirigi até o hospital. Não sei porquê. Talvez culpa, talvez curiosidade. Talvez eu só precisasse ver que não era a única sofrendo. Ela estava em um quarto na ala cardíaca. Meu sogro me viu no corredor e mandou que eu fosse embora. Disse que ela não queria me ver. Disse que eu já tinha feito o suficiente. Tentei dizer que sentia muito, mas ele chegou perto e disse que desculpas não consertam nada. Disse que desculpas não desfazem o que aconteceu. Disse que eu destruí a vida do filho dele e a saúde da esposa dele e por quê? Por um homem que nem se importava comigo o suficiente para ser honesto sobre ter outra pessoa. A ex-namorada do cara Eva encontrou meu motel de alguma forma. Ela apareceu no estacionamento no dia 23. Eu a vi pela janela e reconheci imediatamente. Parecia igual às fotos nas redes sociais. Ela bateu. Eu não abri. Ela começou a gritar. Disse que estava com ele há 6 meses e não fazia ideia de que ele estava traindo. Disse que descobriu pela página da vaquinha quando alguém comentou perguntando se ela sabia que ele tinha um caso. Disse que se sentiu humilhada. Disse que todos na academia sabiam antes dela. Disse que veio aqui me perguntar se valeu a pena. Se destruir 3 relacionamentos e colocar um homem no hospital valeu o que quer que eu tenha ganhado dormindo com ele. Eu abri a porta. Não sei porquê. Talvez eu achasse que poderia explicar. Talvez eu achasse que ela entenderia. Ela olhou para mim como se eu não fosse nada, como se eu fosse menos que nada. Então ela disse que o Evan contou a ela que eu fui agressiva, que eu persegui. Que ele se sentiu desconfortável em dizer não porque trabalhávamos no mesmo setor e ele não queria tornar as coisas constrangedoras profissionalmente. Ela disse que não sabia se aquilo era verdade, mas que já não importava. Disse que nós duas fomos enganadas pela mesma pessoa e agora estávamos pagando por isso enquanto ele recebia simpatia e doações. Ela foi embora antes que eu pudesse responder. Sentei na cama do motel por 2 horas tentando processar o que ela tinha dito. Tentando descobrir se o Evan realmente contou aquilo a ela ou se ela estava mentindo para me machucar. Voltei às nossas mensagens de novo, procurando sinais de que eu o tivesse pressionado, de que tivesse sido ousada demais, mas já não conseguia mais saber. Cada mensagem parecia diferente agora. Tudo parecia contaminado. Meu advogado mandou um e-mail no dia 25. A equipe jurídica do cara ofereceu um acordo, 1,4 milhão. Eles baixavam para isso se concordássemos naquele momento, sem ir a julgamento. Se não aceitássemos, iriam atrás dos 2 milhões completos mais custas legais. Meu advogado disse que devíamos aceitar. Disse que era a melhor oferta que teríamos. Disse que se fossemos a julgamento e perdêssemos, ficaríamos ainda mais enterrados. Perguntei de onde eu tiraria 1,4 milhão. Ele disse que eu teria que vender a casa, esvaziar todas as contas e provavelmente declarar falência. Perguntei o que acontecia depois da falência. Ele disse que eu passaria a próxima década reconstruindo meu crédito e vivendo de salário em salário, assumindo que eu conseguisse sequer encontrar trabalho. Liguei para os meus pais, perguntei se reconsiderariam ajudar. Minha mãe disse que não podiam. Meu pai atendeu e disse que mesmo que quisessem, não fariam. Disse que eu precisava enfrentar o peso completo do que tinha feito. Disse que talvez aquilo fosse o alerta de que eu precisava para me tornar uma pessoa melhor. Eu disse que ia perder minha casa. Ele disse que ótimo. Disse que eu não a merecia de qualquer forma. Então agora estou sentada neste quarto de motel tentando descobrir meu próximo passo. A oferta de acordo expira em 72 horas. Meu advogado diz que não temos escolha. Temos que aceitar ou correr o risco de perder ainda mais. Mas assinar aquele papel significa admitir que sou responsável por tudo. Significa aceitar que tudo que construí acabou. Significa recomeçar do zero enquanto todo mundo que sabe meu nome acha que sou a vilã. E o pior é que estou começando a achar que eles têm razão. Atualização 3. Assinei os papéis do acordo na sexta de manhã. E na sexta noite a família do meu marido apareceu no motel com uma equipe de filmagem, não de jornal, mas do primo dele, que tem um podcast sobre maridos injustiçados e direitos dos homens. Eles estavam filmando do lado de fora da minha porta, perguntando se eu tinha algum comentário sobre como eu destruí a vida de um homem inocente e tirei tudo do meu marido. Liguei para a recepção. Disseram que não podiam fazer nada sobre pessoas no estacionamento. Liguei para a polícia. Disseram que filmar em local público não era ilegal. Então fiquei naquele quarto ouvindo eles falarem de mim como se eu fosse algum tipo de predadora enquanto gravavam conteúdo para o público deles. Ficaram lá por 3 horas. Eu ouvi tudo pela porta. Como eu seria o exemplo perfeito de por que homens não podem confiar em mulheres.
Como eu seduzi aquele pobre sujeito e depois deixei meu marido pagar sozinho. Como eu estava escondida em um motel em vez de enfrentar as consequências como uma adulta. Meu advogado ligou no sábado de manhã. Disse que a equipe jurídica do Evan queria se reunir. Disse que eles tinham perguntas sobre o cronograma de liquidação dos bens. Perguntei por que isso importava agora que já tínhamos feito o acordo. Ele disse que eles queriam garantir que eu não estivesse escondendo dinheiro ou tentando proteger bens com transferências duvidosas. Perguntei se eles achavam que eu era tão estúpida assim. Ele disse que eles achavam que eu estava desesperada e pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. A reunião foi marcada para segunda-feira. Tive que sentar à mesa diante de 3 advogados enquanto eles me perguntavam sobre cada compra que eu tinha feito nos últimos 5 anos, cada viagem, cada peça de joia, cada parcela de carro. Queriam saber se meus pais tinham me dado dinheiro, se eu tinha contas no exterior, se eu tinha transferido fundos para amigos ou parentes. Eu disse não para tudo. Eles não acreditaram. Disseram que monitorariam minhas contas pelos próximos 6 meses e se encontrassem qualquer coisa suspeita, reabririam o caso. Meu advogado disse que isso era padrão. Eu disse que parecia assédio. Ele disse que era motivação para continuar cumprindo tudo. Coloquei a casa à venda na terça-feira. A corretora disse que provavelmente venderia rápido por causa do bairro, mas que eu deveria esperar ofertas baixas assim que as pessoas ligassem meu nome ao imóvel. Ela estava certa. A primeira visita foi na quarta de tarde. Na noite de quarta, alguém publicou o link do anúncio online com meu nome completo e a história toda. Os comentários começaram a aparecer. Pessoas dizendo que nunca comprariam uma casa de uma destruidora de lares. Pessoas dizendo que a casa era amaldiçoada. Pessoas dizendo que esperavam que eu perdesse cada centavo. A corretora ligou na quinta de manhã dizendo que 3 compradores em potencial desistiram depois de ver a repercussão online. Disse que continuaria tentando, mas que eu deveria estar preparada para que isso levasse mais tempo que o normal. Perguntei quanto tempo a mais. Ela disse que não podia me dar um prazo. Minha sogra saiu do hospital na tarde de quinta-feira. Meu sogro me enviou uma mensagem. Apenas uma linha. Ela perguntou por você. Eu disse a ela que você não se importou o suficiente para visitar. Ela chorou. Eu não respondi. O que eu deveria dizer? Que tentei visitar e ele me expulsou. Que provavelmente a esposa dele não queria me ver mesmo. Que nada daquilo mudaria o que aconteceu. A Audrey, irmã do Evan, encontrou meu motel de novo na manhã de sexta-feira. Não sei como. Eu paguei em dinheiro, não usei meu nome real, mas ela estava lá batendo a porta às 7 da manhã dizendo que precisávamos conversar. Eu ignorei. Ela começou a gritar pela porta. Disse que o irmão tinha tentado se machucar 2 dias antes. Disse que tomou um monte de comprimidos, mas o colega de quarto o encontrou e chamou ajuda. Disse que ele estava agora sob observação psiquiátrica e que era minha culpa por não ter ido visitá-lo quando a mãe pediu. Disse que eu devia a ele um encerramento. Eu abri a porta. Não deveria ter feito isso, mas eu estava cansada de me esconder. Cansada das pessoas me culparem por tudo de ruim que aconteceu depois que meu marido fez sua escolha. Ela parecia pior do que eu imaginava, como se não dormisse há semanas. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Ela disse que o irmão não estava bem, que a depressão era pior do que as lesões físicas. Disse que ele não podia trabalhar, não podia andar direito, não conseguia fazer nada do que fazia antes. Disse que toda a identidade dele tinha desaparecido e que ele se culpava por ter se envolvido comigo. Eu disse que aquilo não era justo. Eu não obriguei ninguém a nada. Ela disse que talvez não, mas que eu sabia que ele tinha outra pessoa e não liguei. Eu perguntei como eu deveria saber disso. Ela pegou o celular e me mostrou capturas de tela, mensagens entre ela e o Evan de 8 meses atrás, ele falando sobre a namorada, sobre como o relacionamento estava ficando sério, como ele achava que ela poderia ser a pessoa certa. Mensagens de 6 meses atrás sobre apresentá-la à família, mensagens de 4 meses atrás, quando ele e eu ainda estávamos nos vendo sobre olhar alianças. Eu me senti mal. Ela disse que ele estava planejando pedir em casamento. Disse que ele comprou o anel 2 semanas antes de meu marido atacá-lo. Disse que a namorada terminou porque não podia casar com alguém que a traiu e mentiu sobre isso. Disse que meu caso não destruiu apenas o corpo dele, destruiu o futuro dele. Perguntei por que ela estava me dizendo aquilo. Ela disse que era porque eu precisava entender o que tinha tirado dele. Então ela disse que o acordo não era suficiente. Disse que a família planejava me processar pessoalmente assim que o acordo conjunto fosse finalizado. Disse que iriam atrás dos meus ganhos futuros, minha aposentadoria, tudo. Disse que garantiriam que eu nunca me recuperasse financeiramente. Meu advogado disse que eles não podiam fazer isso. Que o acordo me livrava de novas responsabilidades, mas também disse que eles podiam tentar e mesmo que perdessem, custaria mais dinheiro para eu me defender. Dinheiro que eu não teria depois que a casa fosse vendida e o acordo pago. No domingo eu voltei para a casa dos meus pais. Não deveria ter feito isso. Eu sabia que eles não me queriam lá, mas eu não tinha mais para onde ir e estava ficando sem dinheiro para o motel. Minha mãe atendeu a porta. Olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Disse que eu não podia ficar lá. Disse que meu pai não permitiria. Perguntei para onde eu deveria ir. Ela disse que esse não era mais problema deles. Disse que eu era adulta e precisava descobrir sozinha. Dormi no meu carro naquela noite. Estacionei em uma área de descanso na rodovia. Acordei às 4 da manhã com alguém batendo no vidro. O segurança dizendo que eu não podia dormir ali. Dirigi até outro estacionamento. Tentei dormir de novo. Não consegui. A data do julgamento do meu marido foi marcada para março. Daqui a 6 meses.
Meu advogado disse que eu provavelmente teria que testemunhar. Disse que a promotoria me chamaria para estabelecer motivo e linha do tempo. Disse que a defesa do meu marido tentaria me pintar como a vilã que o levou à insanidade temporária. Disse que de qualquer forma, eu seria destruída no tribunal. Perguntei se eu podia recusar. Ele disse que não, sem correr risco de ser acusada de desacato. A mãe do Evan me enviou uma carta pelo escritório do meu advogado, 3 páginas escritas à mão falando sobre a infância do filho, suas conquistas, seus sonhos. Como ele sempre foi um bom rapaz que trabalhava duro e tratava bem as pessoas. Como ele não merecia o que aconteceu com ele. Como ela não conseguia entender por que eu não terminei meu casamento antes de começar algo novo. Como aquela única decisão arruinou várias vidas. No último parágrafo ela disse que rezava por mim todas as noites. Não porque me perdoava, mas porque tinha pena de mim. Disse que eu teria que viver com o que fiz pelo resto da minha vida, e que essa já era punição suficiente. Eu queimei a carta no estacionamento de um posto de gasolina. Vi virar cinza. Não senti nada. Meu banco ligou na quarta. Disseram que havia atividade suspeita na minha conta. Alguém tentou acessá-la de um endereço de IP de outro estado. Eles congelaram tudo por precaução. Perguntei quanto tempo levaria para descongelar. Disseram de 3 a 5 dias úteis. Eu tinha $60 em espécie e meio tanque de gasolina. Perguntei o que eu deveria fazer enquanto isso. Eles disseram que eu deveria ter fundos extras para emergências. A casa ainda não foi vendida. Já faz 3 semanas. Minha corretora disse que o mercado está lento e a atenção online não está ajudando. Disse que recomendava baixar o preço em mais 20 mil. Eu concordei. Ela disse que mesmo assim poderia levar mais um mês. Eu perguntei o que aconteceria se não vendesse antes do prazo do acordo. Meu advogado disse que eu estaria em violação e eles poderiam me processar por desacato. Meu marido enviou uma carta da cadeia. Foi a primeira vez que ouvi algo diretamente dele desde sua prisão. Era curta. Dizia que esperava que eu estivesse bem. Disse que entenderia se eu quisesse me divorciar, mas que sempre me amaria independentemente do que tivesse acontecido. Disse que não se arrependia de proteger o casamento, mesmo que o preço fosse sua liberdade. A última linha dizia que ele sabia que eu estava passando por dificuldades e que queria poder ajudar, mas que tudo o que podia fazer era rezar por mim. Eu rasguei a carta antes de terminar de ler, mas guardei os pedaços. Não sei por quê. Alguém vazou minha demissão para um blog de fofocas. Eles publicaram um artigo dizendo que eu fui demitida depois que meu caso extraconjugal levou a uma agressão violenta. Os comentários estavam cheios de pessoas dizendo que eu nunca deveria trabalhar de novo, que nenhuma empresa deveria me contratar, que eu deveria ser colocada na lista negra em todo o setor. Meu antigo chefe deu uma declaração dizendo que precisavam priorizar a segurança e a reputação do local de trabalho. Disse que me demitir foi a decisão certa. Eu me candidatei a 40 vagas em 2 semanas. Recebi 3 respostas, todas negativas. Uma pessoa de RH foi honesta o suficiente para dizer que pesquisou meu nome no Google e decidiu que eu não valia o risco. As outras 2 apenas disseram que escolheram outros candidatos. E agora estou sentada no carro em um estacionamento de supermercado às 2 da manhã escrevendo isso porque não consigo dormir e não tenho para onde ir. O dinheiro do acordo vence em 30 dias. A casa pode vender até lá ou pode não vender. A família do meu marido não fala comigo, a não ser para me culpar. A família do outro homem está planejando mais ações legais. Estou desempregada sem perspectivas. Meus pais não querem nada comigo. E de alguma forma todo mundo acha que eu sou a vilã mesmo eu não sendo a pessoa que colocou alguém no hospital. Eu continuo esperando que alguém pergunte meu lado da história, que reconheça que eu cometi erros, mas não fui eu quem usou ferro de pneu. Ninguém se importa. Só querem alguém para punir, e eu sou o alvo mais fácil. Atualização 4. A casa foi vendida 6 dias antes do prazo do acordo. Fiquei com 280 mil depois da hipoteca e das taxas da imobiliária. Menos do que eu esperava, mas o suficiente para evitar o desacato. Transferi o dinheiro para os advogados do Evan e vi minha conta cair para 4 dígitos pela primeira vez desde a faculdade. Meu marido foi sentenciado 3 semanas atrás, 7 anos com possibilidade de liberdade condicional depois de 5. O advogado dele tentou usar defesa de insanidade temporária. O júri não aceitou. Muita premeditação, a arma, as fotos, a entrevista na prisão em que ele disse que faria tudo de novo. O promotor disse que isso mostrava um padrão de violência calculada e o juiz concordou. Quando o veredito foi lido, meu sogro desabou chorando no tribunal. Minha sogra apenas ficou olhando para frente. Eu não estava lá. Não consegui. Mas meu advogado me contou tudo. O Evan está fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. A Audrey enviou uma última mensagem por meio do meu advogado dizendo que ele nunca mais vai correr, nunca mais jogar esportes. Vive com dor crônica que exige medicação diária. As despesas médicas continuam aumentando mesmo com o acordo. Ele teve que voltar a morar com os pais porque não pode trabalhar e não consegue pagar aluguel. Tem 32 anos e dorme no quarto de infância porque meu marido destruiu seu corpo e eu dei a ele o motivo para fazer isso. Eu penso nisso mais do que deveria. Estou trabalhando agora em um call center. Atendimento ao cliente para uma seguradora, $9 por hora. Eles não fizeram uma verificação profunda de antecedentes. Não pesquisaram meu nome no Google. Só precisavam de gente para ocupar cadeiras. Eu fico em um cubículo 8 horas por dia levando bronca de pessoas que não entendem suas apólices. Meus colegas não sabem quem eu sou. Uso meu nome do meio no crachá. Fico quieta. Não faço amigos. Não falo sobre meu passado. Quando perguntam por que me mudei para cá, digo que precisava recomeçar. Ninguém pressiona por detalhes. Estou alugando um quarto no porão da casa de alguém, 40 minutos da cidade. 300 por mês. Divido um banheiro com outros 2 inquilinos. Sem acesso à cozinha depois das 21 horas. É possível ouvir tudo pelas paredes.
A dona da casa é simpática, mas deixou claro que é algo temporário. Ela não quer inquilinos de longo prazo, só pessoas de passagem. Estou aqui há 2 meses. Ela me perguntou semana passada quando eu planejava sair. Eu disse que não sabia. Ela disse que eu deveria começar a procurar. Meus pais enviaram um cartão de Natal para meu antigo endereço. Os novos donos encaminharam. Era só um cartão genérico com os nomes assinados embaixo. Sem mensagem pessoal. Sem endereço de retorno. Pensei em ligar, mas desisti. Eles deixaram claro. Não sou mais filha deles. Sou apenas a pessoa que os envergonhou. A mãe do meu marido morreu em fevereiro. Insuficiência cardíaca. O estresse finalmente a alcançou. Meu sogro me enviou um recorte do obituário com um bilhete dizendo que isso era culpa minha. Que ela ainda estaria viva se eu tivesse sido uma esposa fiel. Que eu a matei tão certamente quanto se tivesse parado seu coração com as próprias mãos. Eu não fui ao funeral. Não enviei flores. Para quê? Eles só iriam jogá-las fora. A família do Evan desistiu do processo secundário. Meu advogado disse que eles perceberam que eu não tinha mais nada para perder. Não podiam descontar do salário que mal cobria aluguel e comida. Não podiam apreender bens que eu não possuía. Eles enviaram uma última carta dizendo que esperavam que eu entendesse o peso do que fiz e que viver com as consequências já era punição suficiente. Eles estavam certos. Toda manhã eu acordo em um quarto de porão, em uma cidade onde ninguém me conhece, trabalhando em um emprego que me dá vontade de gritar, e penso em como cheguei aqui. Como uma escolha levou a outra que levou a outra até tudo desabar. Eu vejo ele às vezes não pessoalmente, mas online. Alguém criou uma página acompanhando sua recuperação. Publicam atualizações a cada poucas semanas, fotos dele na fisioterapia, vídeos tentando caminhar com uma bengala. Os comentários são sempre de apoio. Centenas de pessoas torcendo por ele, chamando de corajoso, dizendo que ele não merecia o que aconteceu. E eles têm razão. Ele não merecia. Ninguém merece ser atacado com um ferro de pneu. Mas ele também não era inocente. Ele estava traindo alguém com quem planejava se casar. Ele mentia para nós duas. E essa parte nunca aparece nas atualizações. Ele é só a vítima. O rapaz que se machucou por causa das escolhas de outra pessoa. Eu parei de namorar, parei de tentar. Qual o sentido? Meu nome ainda está na internet, ainda vinculado a essa história. Qualquer pessoa que me pesquise no Google encontra tudo. O caso, a agressão, o processo, o acordo. Meu rosto está lá também. Fotos antigas de redes sociais que as pessoas salvaram e republicaram. Eu tentei remover tudo. Fiz denúncias. Enviei notificações extrajudiciais. Nada funcionou. Uma vez que algo está online, é permanente. Eu estou permanentemente marcada como a destruidora de lares. A mulher que arruinou a vida de 2 homens. A vilã da história de outra pessoa. Um colega me chamou para sair no mês passado. Cara legal. Provavelmente 30 e poucos anos. Conversamos algumas vezes na sala de descanso. Nada sério, apenas conversa pequena sobre o clima e como o trabalho era ruim. Ele perguntou se eu queria tomar um café depois do expediente. Eu disse que não. Ele perguntou por quê. Eu disse que não estava interessada em namorar. Ele disse que tudo bem e foi embora. Não falei mais com ele desde então. Não posso arriscar. Não posso arriscar alguém se aproximar o bastante para fazer perguntas às quais eu não posso responder. Eu encontrei o advogado do meu marido em um supermercado há 6 semanas. Ele me reconheceu imediatamente. Perguntou como eu estava. Eu disse que bem. Ele disse que lamentava que as coisas tivessem terminado daquele jeito. Disse que queria que tivesse havido um resultado melhor para todos. Eu perguntei se ele realmente acreditava nisso. Ele disse que não sabia. Disse que o caso inteiro foi uma bagunça e que ninguém saiu limpo. Então ele disse que meu marido estava bem na prisão. Entrou para algum grupo religioso. Passa o tempo lendo e trabalhando na biblioteca. Recebe visitas do pai todo mês. Eu perguntei se ele mencionava meu nome. O advogado disse que não. Disse que meu marido não fala mais do passado. Só se concentra em sobreviver a cada dia. Eu disse que provavelmente era o melhor. Ele concordou. A ex-namorada do Evan entrou em contato há 3 meses. Me encontrou através do meu e-mail de trabalho. Mandou uma longa mensagem dizendo que estava fazendo terapia para processar tudo. Disse que se sentiu traída por nós dois, mas especialmente por ele, porque estavam planejando um futuro juntos. Disse que percebeu que éramos apenas pessoas que fizeram escolhas ruins, e que às vezes escolhas ruins têm consequências permanentes. Disse que não me perdoava, mas também não me odiava. Disse que odiar consumia energia demais e ela precisava dessa energia para reconstruir a vida. Eu não respondi. O que eu deveria dizer? Que eu sentia muito. Que eu não sabia. Que eu queria que tivesse sido diferente. Tudo isso era verdade, mas não importava. O dano estava feito. Eu penso nisso às vezes. Enquanto estrago uma única escolha pode causar. Quantas vidas podem ser alteradas por uma decisão tomada em um momento de solidão, egoísmo ou pura estupidez? Eu não queria machucar ninguém. Eu só queria me sentir desejada. Sentir que importava para alguém. E essa escolha me custou tudo. Custou a liberdade do meu marido. Custou a saúde dele. Custou a vida da minha sogra. Custou à namorada dele o futuro que ela planejava. Tudo porque eu não consegui simplesmente terminar meu casamento antes. As pessoas sempre perguntam se eu faria diferente se pudesse voltar no tempo. A resposta é óbvia. Claro que faria. Mas eu não posso. Ninguém pode. Nós apenas vivemos com o que fizemos e tentamos seguir adiante. Tentamos construir algo novo a partir dos destroços. Tentamos acreditar que talvez algum dia isso não será a única coisa que nos define. Mas eu não acredito nisso mais. Isso é quem eu sou agora. A mulher no porão. A mulher do call center. A mulher que arruinou vidas porque foi egoísta demais para pensar nas consequências. Essa é a minha história. É assim que termina.